certo? Então, o que é isso, esse detalhe? Poxa, como que eu vou construir o meu jeito de dançar? Nós vamos falar aqui hoje sobre técnicas, estratégias, pensamentos que vão te ajudar a definir aquilo que você faz, que vão te ajudar a definir o seu estilo, que vão te ajudar a melhorar o seu estilo de dançar. Então, uma coisa muito importante, só para a gente começar, é muito importante nós entendermos que são duas coisas diferentes. Primeiro, você ter um estilo de dança, ok, pode ser hip hop dance, pode ser crump, pode ser dança contemporânea, enfim, existem estilos de dança diferentes. Até aí tudo bem, certo? E o que acontece? Quando você constrói o seu jeito de dançar, é quando você, dentro desse estilo de dança, desenvolve a sua maneira. A sua originalidade, ela é ali mostrada. Você dança de uma forma que as pessoas observam você e falam, mano, nunca vi ninguém parecido com ele, parecido com ela. Ou mesmo que tenha alguém parecido, você fala, mano, aquele dançarino é ele. É ele, só tem ele daquele jeito. Por quê? Porque ele é do jeito dele. Existe uma originalidade acontecendo ali, certo? Então, quando a gente entende que a gente pode buscar isso, a gente começa a saber que existem formas de nós entendermos o nosso estilo e fazer com que ele melhore cada vez mais, para que ele tenha a nossa cara, o nosso jeito. Para começar, quero que vocês interajam aí comigo, galera. Vamos lá. Escreve aí qual estilo que você dança. Olha o Fênix aí. E aí, mano, beleza? Velho de casa, hein? Não só de tempo, mas também de idade. A Laura tá aí também, Thiago, Junior Briggs chegaram aí. Sejam bem-vindos. Bom, então vai lá. Escreve aí o estilo que você dança, por favor. Todo mundo, escreve aí qual estilo que é. É hip hop, é crump, é dança contemporânea. Escreve aí pra mim que eu quero conhecer mais sobre vocês. Alguns eu já conheço, mas é bom todos nós nos conhecermos também, para poder começar. Vai lá, escreve aí, galera. Let's go. E nós vamos fazer o seguinte, enquanto vocês escrevem aí, o que acontece? Eu vou dividir essa live aqui, pessoal, hoje, em duas partes, beleza? Parte 1 são considerações importantes, tá? Então eu vou falar sobre detalhes, tá? Que fazem com que a gente entenda a importância de conhecer conhecer a nossa dança, conhecer o que nós fazemos. Então você vai conhecer, você vai entender por que é importante você mergulhar em algumas coisas do seu processo de aprender o seu estilo, ou melhorar o seu estilo de dançar, certo? Então a gente vai, dentro dessas considerações, criar ali um quadro, beleza? E a parte 2 é o quê? Como que nós podemos fazer isso, tá? Então, é aquela coisa, né? Eu sempre trago processos para vocês também. Eu trago formas de você trabalhar o que você dança, tá? E essa segunda parte, o como, eu vou entregar para você estratégias que você pode usar para desenvolver o seu estilo. Independente de qual você faça, tá? São técnicas abrangentes, ok? Pode ser aplicado em qualquer estilo de dança. Vamos lá, vamos interagir aqui. O Fênix dança de salão, fera demais. O Brix House, Pablo Street Dance, quem mais aqui? A Laura falou que é de tudo um pouco, mas gosta mais do contemporâneo. Legal, isso é bom, definição, isso vai ajudar bastante hoje. Wesley, não sabe o estilo de dança, mas está dentro da dança contemporânea. Beleza, boa, tá ótimo. Wesley, só de você ter falado isso já é bom. Por quê? Tudo que nós vamos falar aqui vão nos dar estratégias para que a gente possa entender. Tiago, danças urbanas no geral. Qual dos estilos, Tiago? Fala aí para mim. Eu quero que a gente aprofunde. Eu quero que a gente pegue e tente falar de forma específica. Por quê? Toda vez que a gente coloca geral, fica difícil ir por específico. Não é? É ou não é? Não é verdade? Então, por exemplo, vamos lá. Previsão do tempo. Qual o tempo o que vai acontecer amanhã? Não, beleza, não, Thiago, não tem todos. Todos você pratica, mas eu quero que você me fala qual que é o que você mais gosta. Vai lá, aprofunda aí, não tem pegadinha. A Tari falou aí, balé, contemporâneo e jazz. Você também, Tari, fala qual que você mais gosta. Né? Eu quero provocar, quero trazer provocações aqui para vocês. Tem todo mundo tem um que, ó, não, esse aqui, ó. Eu também, eu pratico popping, blocking, hip hop, mas eu sou do crump, é o meu estilo, né? Beleza, boa. Ó, a Thalia falou, eu acho, mas beleza, boa. O Thiago falou house, boa, agora sim. Vocês vão ver por que é importante que eu tô pedindo isso aqui, né? Pode ser uma coisa meio estranha de definir, mas vai ajudar muito. Bora lá. Então vamos lá, galera. Lembrando que eu gosto da interação de vocês. Thiago falou house, o Fênix falou samba rock, boa, ótimo, da hora. Então vamos lá. Gosto da interação de vocês. Então, ó, os pontos que eu falar aqui,
Me ajuda escrevendo, por favor, que vai ser muito interessante. Vamos lá, consideração número 1, tá? Sobre você ter o seu jeito de dançar. O que é importante nesse processo, na sua construção? Na sua construção, o que você pode buscar e o que é importante? Consideração número 1. Escreve alguém para mim, olha só. Ponto de partida e de chegada. Alguém pode escrever aí? Ponto de partida e de chegada. Interajam comigo aí, me ajuda aí alguém, galera. A Thalia, ó, aí tem chegando mais gente, ó, Shirley. Vamos lá. Ponto de partida e de chegada. Beleza? Vai lá. Enquanto alguém me ajuda escrevendo, eu vou falar agora. Olha só. Milene também, seja bem-vinda, boa noite. Olha só que interessante. Porque essa primeira consideração já vai fazer vocês entenderem por que eu pedi para vocês especificarem o ponto, o quadro ali de vocês, o jeito de dançar. Ó, e aí, Ronaldo, beleza, mano? Ponto de partida, valeu, mano. Isso aí, salve, man. Porque o que acontece? A gente falou aqui, ó, qual é o estilo que você dança? Poxa, danças urbanas, poxa, tal. Tudo bem, isso é interessante. Mas quando você especifica o que você tem, você consegue ter um ponto de partida e de chegada. Sabe? Por quê? Cada estilo de dança é um código diferente do outro. Tem um código diferente do outro. Cada estilo de dança tem as suas bases e os seus fundamentos, ok? E para você poder criar a sua maneira, não que você não possa beber de outras fontes, mas uma coisa que é muito interessante e importante no processo é você desenvolver o seu ponto-chave, aquilo que é o seu foco. Por quê? Você vai ter onde você se apoiar para criar uma construção. É como se fosse o alicerce de um prédio, sabe? Então é a mesma coisa. Bom, vou colocar lá, vou erguer um prédio. Se eu for colocando só tijolos, o que vai acontecer? Ele pode cair. Não sei se alguém, ó, a Bilene falou aqui, que gosta mais contemporâneo. Boa, legal. Isso é interessante, muito bom especificar. Então, beleza. Vocês já ouviram falar nisso na construção de um prédio? Se você colocar um tijolo em cima do outro, o que vai acontecer? Se vier um vento forte, se alguém pegar e empurrar aquela parede de tijolos, ela vai cair. Porque ela não tem um alicerce, não está enraizada no chão. Tá? E quando você entende, você pega um estilo e você abraça, e ele faz parte de você, você cria o seu alicerce. Você não é obrigado a fazer só um, como eu falei aqui, você pode beber de outras fontes, mas é muito importante você ter o seu foco, porque quando você for pegar de outras fontes, você vai trazer para o seu foco. Olha que interessante. Lembrando, mais uma vez eu falo, isso aqui não é uma regra, mas é um caminho que vai te ajudar. Estamos falando aqui sobre construir o seu jeito de dançar. E uma coisa que acontece no processo de muita gente, que dificulta ela criar a sua maneira, o seu estilo, é que a pessoa vai pegando um pouquinho de cada, e aí no final fica difícil dela definir o que ela dança. Se é difícil ela definir o que ela dança, fica difícil também de ela se aprofundar. Quem aqui já passou por isso? Me conta aí. Eu já passei, estou falando de uma experiência própria também. Eu comecei a dançar treinando pop, beleza. Só que antes de eu me aprofundar no pop, eu fui pro locking, e depois eu fui pro hip hop, depois eu comecei a treinar crump. E eu fiquei indo tudo de uma vez. O que aconteceu? Eu não me aprofundei em nenhum. E qual foi o problema para mim? Esse é o meu caso, tá? Agora falando de experiência particular. Qual foi o problema desse para mim? O que aconteceu quando eu fiz isso? Eu não consegui desenvolver a profundidade nos fundamentos. Eu não consegui desenvolver, por exemplo, a musicalidade específica daquele estilo. Eu não consegui desenvolver a noção espacial de usar o material que eu poderia ter em uma das danças. Por quê? Porque eu misturava um pouco de cada. Era a contração do popping, aí o corpo estava muito enrijecido para outra coisa. Eu falava, mano, e agora? Aí eu tive que fazer o quê? Parar um pouco e falar, o que eu quero agora? Primeiro, para começar. E foquei no popping. Depois eu comecei a trazer outros estilos. Então, foi como aqui o Ronaldo escreveu pra gente. É legal, ó, o Fênix tá aí, ó, tá vendo? Ó, vocês têm uma prova viva aqui, ó, tá vendo? E foi isso que aconteceu, isso me dificultou. Então foi como eu falei aqui, ó, se alguém passou pela dificuldade, fala aí nos comentários, né? Ou às vezes você passou por isso sem saber e agora que eu falei, isso nasceu na sua mente. Poxa, mano, é verdade. Às vezes eu não estou estudando um e estudar vários está me dificultando, né? Porque você vai lá, mais uma vez, você pode misturar, né? Uma coisa é você tirar rótulos para você criar um trabalho. Outra coisa é quando você se torna especialista em uma coisa. E quando você se torna especialista, isso facilita muito a construção do seu estilo, né? Esse é o objetivo de hoje, construir o seu próprio jeito. Se você tem dificuldade em construir o seu jeito de dançar, você ter um ponto de partida e de chegada vai te ajudar muito. Então esse é o ponto número 1, beleza?
Let's go, bora pro número 2. Eu falei essa palavra aqui nas entrelinhas, mas eu vou especificar melhor agora. Contexto ali, consideração número 2, sobre construir o seu estilo de dança. Mergulhar no processo. Escreve alguém para mim aí. Mergulhar no processo. Essas 3 palavras aí, mergulhar no processo. E eu já vou explicar o que significa isso. Já beber água porque o dia foi cheio aí. Lembrando, se hidratem, galera. Escreve aí, mergulhar no processo. E eu vou te explicar o que é mergulhar no processo, hein? Agora eu vou te explicar de verdade. Mergulhar no processo. Alguém escreve aí. Enquanto isso eu já vou falando, tá? Por que é importante você mergulhar no processo? Isso, vocês vão ver que essas considerações se complementam. Obrigado, Chile. Mergulhar, obrigado, Suzarte. Ai, obrigado. Ô, uma galera escreveu aí, agora sim. Eu gosto da interação de vocês. Muito bem, obrigado, pessoal. O que é mergulhar no processo? O próprio nome já diz, a própria palavra já fala, mergulhar. Quando você está numa praia, se você está andando ali, se a água está até o tornozelo, você não mergulhou. Você está na superfície. Certo? Então, o que acontece? Quando você tem o conhecimento superficial de algo, fica muito difícil você descobrir onde você pode chegar além. E a tendência é você ficar só na superfície ainda, porque você não mergulhou. E como eu falei, isso complementa aquilo que eu falei no ponto anterior. Quando você não tem um ponto de partida e de chegada, você fica na superfície. É como a Shirley falou aqui, está no raso. Então, é uma outra questão, uma outra consideração, que quando você para pensar, você entende que faz sentido. Poxa, eu quero fazer uma pergunta para você. O quanto você mergulha no seu processo de construção da sua dança? Não precisa responder aqui, tá, galera? Você pode falar, se quiser pode falar também, muito, pouco. Você pode falar o que, na sua opinião, tem a ver. Mas o quanto você mergulha no seu processo de construção da sua dança? Eu vou dar exemplos do que é mergulhar no processo. É quando você faz, além de uma aula, a aula é importante, é uma parte disso. Você faz um tipo de laboratório para você descobrir coisas novas do que você já aprendeu. Você faz um tipo de laboratório para você pegar, às vezes, uma base, fundamento ou técnica que você aprendeu de um professor e descobre como que o seu corpo pode trabalhar. Mergulhar no processo é, por exemplo, você escreve detalhes da sua dança antes e depois do treino ou laboratório. É quando você, por exemplo, separa, fiz uma postagem esses dias aqui no feed que eu coloquei assim na legenda, uma das frases. Você precisa de um tempo a sós com a sua dança para evoluir. Você já parou para pensar nisso? O que é isso? É um tempo entre só você e a sua dança. Que você vai prestar atenção em você, no seu corpo e na sua dança. Para você estudar as técnicas, para você aprofundar, para você pensar no que está acontecendo. E você passar de um estágio de reprodução para um estágio de mergulho, aprofundamento. Quando você vê grandes dançarinos, quando você vê pessoas que impactam com a sua arte, é porque eles chegaram nesse nível, porque, tem, claro, várias coisas que interferem, mas é porque, com certeza, eles mergulharam no processo. Tem vários exemplos. Alguns eu conheço a história, outros não, tá? Mas, por exemplo, vou falar de coisas que eu já ouvi. Quando eu ouvi os Le Twins falando sobre o processo deles, o processo deles foi o quê? Eles dançaram muito por muitos dias da vida deles. Só sei até aí, né? Eu não aprofundei mais nisso, se alguém souber. Mas foi o que eles disseram numa entrevista. Ó, a gente dança desde pequeno, a gente dança praticamente o tempo todo. Todos os dias. A gente dançou por muitos anos. Chegou uma hora que estava natural. Então a dança deles, por exemplo, você olha e você vê que é algo que impacta. Sobre o que faz, qual técnica, é um outro assunto, é uma outra live. Mas o que é fato é que o que eles fazem é sensacional. Beleza. Admire quem admire, goste quem goste, não goste quem não goste. Mas eles têm o impacto deles, tá? Tô dando um exemplo. Obviamente, houve mergulho. Vou dar um exemplo meu. Eu treinei por 7 anos seguidos, né? Um pouco, né? Igual eu falei, um pouco de cada coisa. Fui desenvolvendo um pouquinho. Eu parei e foquei 2 anos em um estilo só. Eu desenvolvi 10 vezes mais do que eu não tinha desenvolvido antes. Com alguém aqui também foi assim? Fala aí. Eu, né? Ou assim, já passei por algo parecido. Vamos ler os comentários um pouquinho. A Thali falou que era pouco, deixa eu ver. O Thiago falou muito e muito, ainda cabe mais. Exatamente. É isso que é mergulhar, Thiago. Bom exemplo. Mergulhar no processo é quando você, mesmo mergulhando muito, enxerga que você pode mergulhar mais. Porque o conhecimento na dança ele é infinito, né? Você, claro, você tem um limite de tempo. Poxa, o quanto eu estou aprendendo, o quanto eu estou absorvendo. Aí você tem um limite de quanto você pode por determinado tempo. Mas se você se colocar para estudar,
você vai aprender para sempre. É por isso que até hoje mestres da dança, que têm 20, 30, 40 anos de dança, ainda estão estudando, porque eles ainda estão mergulhando no processo. É um processo contínuo. Então eu tenho um conselho para você hoje. Mergulha no seu processo. É um conselho assim, de prática. Começa a mergulhar mais. Eu falei alguns exemplos aqui, né? Começa a fazer um deles. Daqui a pouco, na parte 2, eu vou falar sobre como você pode fazer isso. Pega um desses que eu vou falar e usa para você mergulhar. Para que você aprofunde o seu nível. Nós temos talentos enormes aqui no Brasil, mas falta mergulhar. Né? Por exemplo, vamos ler mais comentários, que eu gosto dos comentários de vocês. Vamos lá. Ó, a Miri falou assim, superficial a gente se apega porque é tudo aquilo que a gente é capaz de ver. Mergulhar é uma surpresa do inesperado. Mergulhar no processo, ó, da hora o texto, hein? Mergulhar no processo significa que tem um ritmo, um tempo, assusta ainda mais no sentido espiritual. Mergulhar é confiar que você pode ir além do que pensa. Que mais? A Milene falou que ela é líder de um grupo de dança. E no começo eu sempre colocava os mesmos passos. Olha que exemplos legais, estou gostando demais disso. Porque eu sempre pegava passos de outras pessoas. Depois que eu vim treinando, consegui dançar muito mais. Exatamente, isso é evolução. Evolução. Eu não conheço todo mundo que está aqui profundamente. Alguns eu conheço superficialmente, né? Não mergulhei, a gente não tem um contato próximo. Mas uma coisa que eu sei, o talento que você tem é incrível. Quanto mais você mergulhar, mais ele vai se manifestar. Isso é certeza. Como eu falei, aqui nós temos muita gente talentosa. Só que às vezes o que bloqueia a evolução é a falta de mergulho. Não é você fazer... Às vezes a pessoa ela faz muitas aulas, ela aprende com muita gente, mas ela não mergulha. Se você tiver muita informação que você pegar e você não absorver, você não vai estar mergulhando. Você vai estar só pegando. É como se você tivesse com toda a roupa de mergulhar. Né? Você está lá no oceano, você está num barco, com toda a roupa, todo equipamento de mergulho. Está com você, você tem o que é preciso, mas você não pulou na água. Compreendeu? Quando você tem o material da dança e não mergulha, você tem todo o equipamento para mergulhar, mas não mergulhou ainda. Aprofunda, você vai ver o quanto vai acontecer. Coloca um prazo, 1 mês de mergulho. Você vai ver o que vai acontecer com essa dança daqui a 1 mês. Então essa consideração é importante, é para desbloquear coisas na sua mente, para provocar e trazer para você pensamentos que vão te ajudar, certo? Ponto número 3, eu ia falar 2, o 2 já foi. Ponto número 3, estou gostando demais dos comentários de vocês, você é doido, olha só. Descobrimos uma mente e um corpo, né? Legal. Ó, esse 3 aqui, muita gente não faz, hein? Mesmo eu pedi, ó, vamos lá. Ó, número 3 é o seguinte, consideração número 3. Fundamentos e bases são seus amigos. Alguém pode escrever? Ficou grande, né? Quer alguém escrever para mim? Fundamentos e bases são amigos. Assim tá bom, fica menor, né? Agora vocês vão entender, também porque eu pedi no começo para você falar qual estilo que você mais se identifica ou você mais gosta. Fundamentos e bases são seus amigos. Olha aí. Por quê? Agora vamos lá, essa é a consideração número 3 desse quadro aqui de criar o seu jeito de dançar. Por que é tão importante? Por que eu pedi tanto para você falar o estilo que você mais se identifica? Obrigado, Milene, Shirley, obrigado por comentarem aqui. Quando você tem um alvo, fica muito mais fácil você entender e mergulhar nele, naquele alvo. Como que você mergulha? Pegando aquilo que é o alicerce daquela dança. Fundamentos e bases. E se aperfeiçoando neles. Quando você não se aperfeiçoa nos fundamentos e bases, sabe uma coisa muito comum que pode acontecer? Você acabar pulando etapas. Isso prejudica o processo de evolução. Você já passou por isso? Alguém já passou? Quem passou, escreve eu. Eu vou escrever porque eu já passei, ó. Eu. Escrevi, eu já passei. Eu pulei muitas etapas no meu processo. E o que aconteceu? Mais uma vez, é igual eu falei no começo. Eu chegava até um certo nível, mas por não ter mergulhado antes nos fundamentos e bases, eu não consegui passar daquele nível. Falei, mano, mas o que está acontecendo? Eu estou treinando todo dia. Eu treino todo dia, mas não estou melhorando. Eu sentia que eu não estava melhorando. Por quê? Porque eu estava treinando todo dia, mas não estava treinando certo. Eu precisava das bases e fundamentos. E eu falei, mano, então é verdade. Eu preciso de mais tempo naquilo, nas bases e nos fundamentos, para que eu possa construir o que eu tenho. Então, por isso que eu perguntei para você, qual estilo você mais gosta? Pega um deles, entenda quais são as bases e os fundamentos do seu estilo de dançar, e isso vai ser o alicerce para você construir o seu jeito. Porque aí você vai pegar um, tá? E você vai somando para que esses tijolos possam fazer o prédio se erguer.
Eu sei, eu vou te falar uma coisa muito comum. Eu sei que é difícil fazer isso. Acredito que passou na sua mente isso. Nossa, mas Sonic, é muito difícil. É difícil eu focar em um só. E é normal. Por quê? Porque a dança é uma arte muito extensa. Ela tem muita coisa boa. Tudo que tem muitas coisas legais e boas de se fazer, é muito difícil você focar numa só. É normal, isso é comum, isso é da mente humana. Por quê? Porque para onde você olha tem algo bom. Entende? Você, não, tudo bem, a Tati falou que tem que sair, tudo bem. Essa live vai ficar em algum lugar que eu vou falar depois. Não vou salvar aqui, né? Mas é nóis. Continuando então, o que acontece? Vamos lá. Quando você tem ali, você está construindo ali, colocando os bloquinhos e tudo mais. Quando você tem o fundamento ali como alicerce, você consegue se aprofundar, mergulhar e beber das outras fontes sem se descaracterizar. E aí é muito melhor de você conseguir saber para onde você vai, né? Cada estilo, cada código de dança vai ter suas bases e fundamentos, né? As bases e fundamentos que são do hip hop não são as mesmas do crump, que não são as mesmas do lock, que não são as mesmas da dança contemporânea, que tem várias fontes de estudo, de você beber de diversas fontes. Então, por exemplo, eu vi pessoas falando dança contemporânea. Tá, você é da dança contemporânea? De qual escola você segue? Qual fonte, qual autor, qual criador de técnicas você mais se aprofunda? Escolha um, ou então vai atrás, vai pesquisar vários, coloca lá no YouTube, né? Um monte que você já viu, escolhe o nosso, me identifiquei com esse, pratica, vê qual que é, se aprofunda. Porque o que acontece? Isso vai ser o alicerce da construção do seu estilo. Então, fundamentos e bases são seus amigos. Guarda isso para você. Às vezes você não é que você não está evoluindo porque você não está fazendo uma aula certa, é porque está faltando só explorar o que você já tem. Isso é um mergulho e é uma consideração que vai te ajudar. Beleza, galera? Então bora lá. Parte 1 da live finalizada. Vamos para a parte 2, para a gente poder caminhar aqui para o final. Eu vou passar para você 3 estratégias, beleza? 3 estratégias que vão te ajudar na prática para você criar o seu estilo de dançar. Eu coloquei essas considerações antes porque se essas considerações não tivessem sido feitas, ia ser mais difícil você entender como que essa prática poderia se aplicar. Olha só. Então o que acontece? Agora sua mente abriu, né? É como se eu pegasse aqui, a primeira chave foi a parte 1. Eu abri um pouco a sua mente para que agora essas estratégias façam sentido para você. E agora vai ser muito mais fácil de entender. Vamos lá. Comentários aqui, que mais? A Milene falou. Tinha uma aula com uma pessoa que fazia todos os estilos. Na verdade eu tinha... ó, tá vendo? Né? Eu também, já aconteceu comigo, né? E é aquele detalhe, isso que é muito interessante. Estamos falando sobre construir o próprio jeito de dançar. Isso tem a ver com individualidade. Às vezes, o processo do nosso professor ou de quem está nos ensinando não é o mesmo que o nosso. E a gente vai ter que descobrir o nosso, né? Não que é culpa do professor, entendam bem. O professor está passando ali várias fontes, né? E a Milene falou aqui, ele fazia todos os estilos. E é legal, você olha e fala, mano, esse aqui é legal. Aí você olha e fala, meu, esse aí é mais legal que o outro. Aí você não sabe qual escolher. Então, é interessante você entender qual daqueles que falam mais com você, para que você faça disso um caminho, um ponto de partida, lembra que a gente falou, para você fazer a sua construção. E eu acredito que isso vai te ajudar muito, porque não ajudou só eu, ajudou muitos alunos que eu passei essa estratégia. E acredito que vai te ajudar também, beleza? Bora lá, pessoal. Como vamos fazer? Então, beleza, Sonic, você falou das considerações, mas quais são as estratégias que eu posso usar? Tem alguma coisa a ver com a prática, para eu poder mergulhar? Ó, você falou que eu tenho que mergulhar, Sonic. Como que eu mergulho? Falei um pouquinho, superficial ali no início, mas agora eu vou aprofundar um pouquinho. Vou te passar 3 técnicas, vamos lá. Técnica número 1. Escrevam aí para mim, técnica número 1, que é o seguinte. Uma parte por vez. Eu já vou explicar o que é. Escreve aí, uma parte por vez. Vai lá, escreve aí uma parte por vez, por favor. Deixa eu ver quem tá aqui. O Brix, o Wesley, Sabrina, Laura, o Fênix tá aí, Shirley, Milene, Jamerson, isso aí. Alguém escreve, por favor, aí uma parte por vez. Enquanto isso eu vou explicando. O que é essa uma parte por vez, pessoal? Independente do estilo que você dance, de qual estilo que você pratique, o seu corpo, ele tem tronco, ele tem a cabeça e ele tem os membros, ok? E o que acontece? Quando você entende o que cada parte do seu corpo pode te proporcionar, você começa a abrir sua mente para entender como que ela se encaixa naquele estilo de dança.
Ou seja, ter a consciência do que o seu corpo pode fazer é um dos princípios para você construir a sua forma de dançar. Certo? Por quê? Se não, o que vai acontecer? Você pode até saber as bases, os fundamentos daquela dança. Mas se a consciência não estiver junto com as bases e os fundamentos, obrigado, Sabino, uma parte por vez. Se a consciência não estiver junto, o que vai acontecer? Você pode chegar novamente até um certo limite. Por quê? Porque você não explorou o que cada parte do seu corpo pode te dar. Eu vou dar um exemplo de como que eu faço para você entender melhor. O meu aquecimento é uma parte por vez. Né? Eu danço crump. Então, eu sei como que a minha dança é no crump, porque eu estudo as bases e os fundamentos. Beleza. Eu sei como que é o movimento da cabeça de várias formas. Então, eu pego um tempo e fico só movimentando a cabeça. Devagar, em um tempo da música. Força. Rápido, por exemplo. Beleza. Lento, ou então eu fico seguindo a música, fazendo o olhar. Beleza, estou dando um exemplo para você. Faço isso com a cabeça, ok. Depois eu faço com todas as partes que eu já busco a consciência. Eu faço a mesma coisa com os ombros, com as extremidades, com o cotovelo, com o punho, com o tronco, com o quadril, joelho e com o pé. Mas, Sonic, é muita coisa. Não, não é que é muita coisa, é que nós estamos mergulhando, lembra? Precisa de um tempo investido no seu corpo. Então, pega um tempo e pensa o que cada parte do seu corpo pode fazer com relação à sua dança. Você da dança contemporânea, é uma coisa que eu já vi, por ter feito aula, que acontece muito, você explorar partes do corpo. Mas encontre a sua forma também. Né? Além daquela que o professor te passa, faça os seus estudos. Como que a sua cabeça, como que o ombro, vai você, faz os seus laboratórios. Você é do hip hop? Mesma coisa. Vê o que o seu braço, sua cabeça pode fazer, tronco. Isso vai fazer você criar uma dimensão de consciência diferenciada. E aí você vai associar tudo. Entendimento e conhecimento de bases e fundamentos, seu treino com a consciência corporal. Mas a consciência você só adquire praticando, não tem jeito. Existe treino mental, Sonic? Existe. Mas não tem. Se você ficar só no treino mental e não colocar no corpo, não vai acontecer. A consciência não vai ser gerada. Então, trabalha uma parte por vez. É uma técnica que vai te ajudar muito. Quem aqui já fez essa técnica aí, já fez esse treino, fala aí pra mim. Fala eu, pra eu poder saber quem já conhecia. Tem gente que conhecia, tem gente que já fazia, tem gente que não. Enquanto isso, eu vou ler nos comentários aqui, ó. O Fênix. Fazer e não ensinar. Está no. Tá vendo? Né? Ele falou aqui, ó. Se você se perde na busca e não sabe o que dança. É verdade. É importante isso. Você acaba tendo tanta coisa que você acaba se perdendo e não sabe nem o que está fazendo, não é? Ou você não sabe o que quer. Como eu falei, é difícil saber o que você quer? Porque tem muitas coisas legais, muitas coisas boas na dança, certo? Mas pense, coloca sua mente num modo de comportamento para escolher. Não, eu vou ficar prestando atenção. Qual que fala mais comigo? Qual que me ajuda mais? Qual que eu gosto mais de fazer, de praticar? Qual que eu gosto mais de estudar? Isso vai fazer você já ter o pensamento voltado para o foco e vai te ajudar na construção. O Fênix falou um nome interessante aqui, exatamente, estudo isolado, isolation, né? É um tipo de nome também para essa técnica que eu falei. Você treinar uma parte por vez, isolar, fazer o isolamento, isso vai ajudar muito a conhecer. Sabina, que legal, Sabina conhecia, mas não tinha o costume de praticar, que legal. Insira nos treinos, Sabina, você vai ver o quanto vai te ajudar. Vai ajudar muito, porque você vai começar a entender o que cada parte faz, não somente por movimentar, fazer... Não, mas de acordo com a sua dança. Vai para cima, vai fazer bem para você e para todos nós, né? Número 2. Então, número 1, consciência, né? Uma parte por vez. Número 2. Escreve aí para mim alguém, por gentileza. Formas da mesma técnica. Vou repetir. Formas da mesma técnica. Eu estou tentando resumir os nomes, tá, pessoal? Porque o nome eu estou tentando colocar nesse nome algo que te faça lembrar e entender o que é o treino, o que é a estratégia. Né? Então, se ele ficar muito longo, né? Perdão, mas vai ajudar, vai ficar melhor. Formas da mesma técnica. A Caroline falou aqui, desculpa, ela perguntou se a live vai ficar salva. Olha, eu não vou salvar aqui no Instagram, Caroline, mas o vídeo vai estar salvo e depois eu vou postar, né? Futuramente. Eu vou falar nos stories depois, ok? Deixa eu ver o que mais. Formas da mesma técnica. O Matheus fez algumas vezes. O Wellington falou aqui, eu estava pensando nisso hoje. Legal, tem 2 estilos. Vai vendo qual mais se identifica, Wellington. Isso aí. Bom, muito bem. Formas da mesma técnica. Deixa eu explicar o que significa isso, tá? Isso é mais uma forma de você mergulhar, tá?
Vamos supor lá, eu vou colocar aqui, tá, vou colocar um exemplo que é simples, que assim, às vezes não está no seu ambiente, mas vai ficar simples porque o movimento é simples de entender. Vai lá, Wave, tá? Você já viu esse movimento? Já viu Wave? Tem várias formas de fazer, né? Você fazer uma onda pelo corpo, né? Várias ondas. Tem com o braço, tem pelo corpo. O Wave, você já deve ter visto, certo? Vamos supor, eu tenho uma forma de fazer o Wave. Ok. Como eu posso colocar isso num laboratório para poder explorar? Eu vou buscar formas diferentes de fazer essa mesma técnica. Diferente como, Sonic? Você que decide. Você pode mudar a velocidade, você pode mudar a maneira de fazer, você pode mudar o tempo. Você pode deixar mais leve, mais intenso, mais rápido, mais devagar. São qualidades de movimento, tá? Sonic, mas isso não é a mesma coisa que a primeira? Não. A primeira foi como o Fênix falou aqui. É um estudo isolado. Você está lá, né, uma parte por vez. Movimento, beleza. Nessa segunda, você pega uma técnica do seu estilo. Por isso que é interessante e importante você conhecer o seu estilo. Tá vendo? Olha como uma coisa complementa e completa a outra. Por que eu tenho que saber as bases e fundamentos, Sonic? Porque dentro da base e o fundamento, você pode buscar formas de fazer essa mesma técnica. Isso é um tipo de mergulho prático. Você vai pegar o laboratório, um tempo lá, você vai pegar um tempo e vai fazer o seguinte, olha, qual técnica eu vou estudar hoje? E você vai lá e pratica. Várias formas. Detalhe, anote. Anote antes e depois, de preferência, do seu treino. Porque você vai ter o ponto de partida e o ponto de chegada. Entende? Se você não tiver alguma coisa para registrar o processo, qual que é a tendência? Você perder informações do processo. E aí você, às vezes, não lembra como você estava antes, ou você não consegue sentir a diferença depois, porque você não lembrava o ponto de partida e não anotou o ponto de chegada. Entende como é importante? Anote em algum lugar. Caderno, bloco de notas, algum lugar. Mas entenda. Ah, Sonic, por qual técnica eu começo? Eu vou dar uma dica interessante aqui. De preferência, pela técnica que mais está te limitando no seu estilo. Certo? Isso é interessante. Dica boa, hein? De preferência, coloca para você fazer essa exploração, esse laboratório, em uma técnica que te limita. Por exemplo, você vai lá, você aprendeu, né, a fazer, vou dar esse mesmo exemplo meu aqui, aprendi a fazer wave, beleza. Mas essa wave minha do meu braço esquerdo é melhor do que o direito. Como que eu faço para poder melhorar? Eu vou treinar mais com o direito. Entendeu o exemplo? Você vai pegar aquilo que está te limitando e você vai bater em cima dessa técnica. É aí que você sai da sua zona de conforto. É aí que você desenvolve aquilo que por muitas vezes você até olha e fala, meu, mas isso aí eu tenho dificuldade. Não aceita dificuldade se você quer construir o estilo em cima dele. Pega, é como uma construção de um prédio, lembra que a gente falou? Você está removendo a sujeira do processo para poder colocar outro bloco em cima. Beleza? Então explora. Entenda formas diferentes de fazer a mesma técnica. Formas diversas. E aí você vai construir com esse laboratório. Se você tiver, anota o que eu estou falando aí, isso é importante. Se você tiver 3 formas diferentes de fazer uma mesma técnica, você já consegue criar toda uma dinâmica, todo um repertório em cima dessas 3 formas, sabia? Pode parecer pouco, mas dá. É só você saber conectar uma coisa com a outra. Mas isso vai te ajudar. A mesma técnica muitas e muitas e muitas vezes. Quem aqui já fez esse treino? Fala aí pra mim, quero conhecer mais. Fala aí pra mim. Quem aqui já parou um tempo para pegar uma técnica só? É difícil, hein? Geralmente a gente quer pegar um treino e fazer várias. Ou, fiz um pouquinho e enjoei, porque às vezes está saindo da zona de conforto e o cérebro fica desconfortável. Aí você para aquela técnica e vai para outra. Ou então, como é que você treina? Eu vou lá, solto a música e fico dançando. Né? Quem já fez esse treino que eu falei? Pegou uma técnica só e ficou lá, explorando vários minutos. Né? 1 hora. Avisa aí para mim, coloca aí eu, para eu poder saber quem já praticou. Beber água aqui e já vou falar a técnica número 3. E aí, galera, alguém aqui já fez? Ou não? Quem não fez, escreve não. Quem já fez, escreve eu. Deixa eu ver quem tá aqui enquanto isso. Wellington, Wesley, Brix, Sabrina, Michele, Laura, Fênix, Matheus e a Shirley. Obrigado, hein, pessoal. Tô muito feliz que vocês estão até aqui agora, até esse momento. Ó, alguém tem alguma pergunta? Vai fazendo, tá? Pode escrever a pergunta aqui, que aí daqui a pouco eu já respondo, tá? Tem só mais um detalhe, mais uma estratégia. Assim que ela for falada, eu já vou em seguida abrir para responder as perguntas que forem feitas, beleza? Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu falei,
Faz aí, porque, queira ou não, esse assunto que eu tô falando, ele é geral, né? Porque é como você construiu o jeito de dançar. Então, às vezes você tem uma pergunta específica do seu estilo. E vamos ver se eu consigo ajudar. Matheus, é difícil, mas realmente é muito bom ter um tempo bom, explorar. Difícil persistir na mesma técnica, um pouco cansativo. Aê, alguém falou o que eu queria. Muito bem, Sabrina. É cansativo, verdade. Cansa estudar a mesma técnica. E é por isso que poucas pessoas acabam fazendo, né? Porque é cansativo. Então, mesmo sendo cansativo, pega um tempo para fazer. O Wellington falou aqui, ó, nunca fiz. Vai lá, Wellington, faz. Anota aí, faz, você vai ver a diferença daqui. Ó, e detalhe, hein? É a mesma coisa que eu falei anteontem na outra live, galera. Toda técnica ou forma de treino que você vai fazer, dê um tempo para ela produzir resultados. Tá? Vou falar isso para você colocar em todas as técnicas que eu estou te falando. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque qual que é a tendência às vezes? A pessoa aprende uma forma de treino, ela faz uma vez e fala, poxa, mas não deu certo. Ou então ela fala, meu, não senti, não me senti bem fazendo esse treino. E não faz mais. Mas ela fez um só. Então, põe um tempo para você analisar os resultados. Uma semana, um mês, aí você que vai escolher, depende de como você está buscando o seu mergulho. Igual a gente falou, aqui é a forma de mergulho que a gente está fazendo. Deixa um tempo para você poder tirar mais conclusões. Um dia só é muito pouco, tá? Faz essa técnica, anota e faz de novo, por algum tempo, para você ver mais resultados. Beleza? Bora lá, última. Alguém tem alguma pergunta? Vai fazendo aí, que a gente já pega e já fala, né, já, né, sobre sobre as perguntas. Eu já respondo caso tenha. Última estratégia, última técnica. Ó, teve gente que falou, a Laura falou que já fez inconsciente essa técnica quando montava a coreografia. Ó, que legal. É isso, acaba sendo também. Uma coreografia é uma mesma. É que na verdade a coreografia às vezes tem vários movimentos, né? Mas pode se aplicar também, né? Você pegar um tempo para você explorar só uma técnica da coreografia, né? Ou também a coreografia, como forma geral. Mas é muito bom. Terceira e última estratégia. Isso aqui é um desafio, hein? É uma estratégia, mas eu vou te dar um desafio. É um desafio que você vai fazer. Como que você vai fazer essa terceira estratégia? Escreve assim para mim, quem puder. Fazer muito com pouco. Certo? Fazer muito com pouco. Alguém consegue escrever aí? Fazer muito com pouco. O que acontece, galera? Por que essa técnica tem esse nome? O que é fazer muito com pouco? Que é um desafio que você pode colocar para você sair da sua zona de conforto e colaborar com a sua construção. E descobrir coisas novas da sua dança. Boa, Shelly. Obrigado, viu? Você vai pegar um fundamento, e você vai tentar dançar na música que você gosta, tá? O maior tempo possível só com essa técnica. Ou fluência, ou forma, ou o que você quiser. É um desafio. Por quê? Você tem que fazer tudo com uma técnica só. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei do wave, ok? Beleza. Só que não existe só o wave como um tipo de fluência. Você pode às vezes deixar o corpo relaxado e deixar fluir. Você tem o bounce também, no crump nós temos o bounce. O que eu faço? Eu pego esse movimento, que é o bounce, né? Que é essa movimentação do crump, que é a nossa pulsação, e também nós vamos para respirar. O que eu faço? Eu fico uma música inteira só dançando assim. Nossa, mas o sonho, você tá doido? Não é muito, não. A sua dança não fica igual se você faz a mesma técnica, o fundamento, a música inteira. Porque eu entendi, você falou que as formas de treinar a mesma técnica, você pega uma técnica e você explora. Agora, já estamos falando de dança. Você pegar, agora você não está só explorando a técnica, que isso aqui pode ser ali, um tempo ali da música ou sem música. Pega na música agora, esse treino aqui é com música, e você vai fazer o máximo que você puder com um fundamento só. De preferência com um fundamento só. Por quê? Isso vai pegar a sua mente, né? A sua forma de pensar da sua dança, você vai fazer assim, ó. Porque se você consegue fazer muito com pouco, imagina o quanto você vai conseguir fazer com muito. Conseguiu me compreender? Ou seja, se você pega cada parte da sua dança e você pega aquele pedacinho e faz assim, outro pedacinho faz assim, outro e faz assim, outro faz assim, imagina o que vai acontecer quando você juntar tudo. Entende? Então, busque como forma de treino, como estratégia,
saber fazer muito com pouco. Isso é mais uma forma de mergulho, né? Ó, o Wellington falou aqui, ó, sacada boa, legal. A Shirley falou aqui, ó, verdade, ó que interessante, né? Agora, isso aqui não é muito mais só sobre partes do corpo, tá? Agora você pode ir mais a fundo no seu estilo, tá? Então eu pergunto para você, quais bases e fundamentos você tem, né? Então eu vou falar do Cramp, eu tenho o Bounce, eu tenho o Chest Pop, eu tenho o Hit, que é eu fazer uma marcação, contraindo. Eu posso pegar uma de cada vez e explorar, são 3 diferentes. Faz isso, pega 3, faz uma de cada vez. Vai lá, só um, parou, só outro, parou, só outro. E vê o resultado. Você vai ver depois de um tempo que aquela técnica, que às vezes para você não era perceptível, vai começar a fazer uma diferença nas outras técnicas. Porque você acaba usando ela na sua dança, certo? Porque é fundamento. Como você pegou essa técnica e você treinou só ela isolada, ela vai fazer a sua dança ir para frente. Entende por que é importante? Aprenda a fazer bastante só com o fundamento e você vai ver como isso vai te ajudar. Alguém já fez esse treino aí? Fala aí, eu. Ou então fala, nunca fiz. Ou então fala, já pensei, mas nunca fiz. Ou então fala, não. Escreve aí porque nós estamos já indo para o final. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer também, galera. Deixa eu só agradecer vocês novamente aqui. Wellington, Wesley, Briggs, ó, tem a galera que foi desde o começo, a Sabrina, Michele, Laura, Fênix, Matheus, Shirley, o Eric também, ó, e aí, beleza, Eric? Outro Eric. Ó, e aí, galera, é o seguinte, fala aí pra mim o que vocês acharam da live, que eu já vou falar pra vocês o tema da live de amanhã. Ó, a Shirley vai fazer, a Michele falou que já fez, ó, que legal, muito bom. Então, ó, continua, são tipos de mergulho, para que vocês possam pegar coisas menores da dança e fazer ela ficar assim, tá? Explora, mergulha. Então, quais são as estratégias que passamos hoje? Consciência, uma parte por vez, você vai ver o que cada parte do seu corpo faz. 2, fazer várias formas da mesma técnica, beleza? Terceira, fazer o máximo possível com um fundamento só e ver o que sai. É desafio esse, hein? Esse aí é desafiador. Sai da zona de conforto, mas a ideia é você trazer a dimensão de você explorar o fundamento para a sua zona de conforto. E você adquirir isso com a prática. O Wesley falou, nunca tinha pensado nessa dimensão toda, legal. O Matheus falou, sensacional. A Laura gostou muito, ó, que legal, obrigado, pessoal. A minha esposa aqui, a Amanda, falou, incrível como sempre, né? Ela tá aqui do lado, né? O Wellington falou, acho que assim é mais fácil do que sem música. Legal, pode fazer na música também. Sabrina, pensei em fazer, mas não fiz. Na verdade, não concluía. Legal, boa, pode pegar mais. Legal, Sabrina, muito legal. Você está demonstrando uma determinação enorme, porque você está pegando assim, você vai começar a fazer. É isso aí. O Eric falou aqui, ó, encontrou no YouTube enquanto estudava. Ô, valeu, mano. Recém-chegado, seja bem-vindo. Encontrou no YouTube hoje quando estudava. Obrigado por estar aqui com a gente na live. Isso aí, galera. Alguém tem mais alguma coisa para dizer aí? Vai falando, tá? Enquanto isso, eu vou escrever aqui e vou fazer a contagem regressiva da live de amanhã. Do tema da live de amanhã, desculpa. Então vai lá, hein? Contagem regressiva. Lembrando que a live de amanhã, galera, amanhã é quinta-feira. Amanhã a live é no meu canal do YouTube, tá, pessoal? As lives no Instagram são segunda, quarta e sexta. Amanhã é quinta-feira, beleza? Então amanhã a live vai ser no canal do YouTube, ok? Eu vou divulgar também nos stories amanhã, mas só para você lembrar, tá bom? Amanhã às 21h30 lá no meu canal do YouTube, tá? Para a gente poder fazer esse teste, como eu falei para vocês. Beleza? Amanhã às 21h30 a live será sobre, vai lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Já ouviu falar nisso? Bloqueio criativo na dança. E aí? Já chegou um momento que você falou, mano, eu tenho que criar uma coreografia, tenho que criar uma apresentação, tenho que criar alguma proposta com a minha dança. Meu, não tá saindo nada. Por onde eu começo? E aí? Quem já passou por isso? Fala eu aí também. Meu Deus. Isso aí já me atrapalhou muito, viu? E eu quero compartilhar com você quais estratégias você pode usar para que você não fique bloqueado. Não fique bloqueada, tá? Por onde você começa quando as coisas não andam? Quando você está pensando muito, mas não sai nada. Quando você tem, às vezes, um projeto que precisa ser entregue em um certo prazo e você não tem nem começo, não sabe nem por onde ir. É isso que a gente vai falar amanhã. Beleza, galera? Amanhã às 21h30 no YouTube. Deixa eu só responder a dúvida da Sabrina, que ela perguntou aqui para mim. Você faz cronograma para seus treinos no dia a dia?
Sim, Sabina, né? Eu considero isso uma estratégia muito boa, tá? Fazer cronogramas para os treinos. Como que eu faço o cronograma? Na minha fase, como eu falei aqui, nós estamos mergulhando, né, em nosso processo da dança. E quando você mergulha, cada parte do mergulho você descobre uma coisa nova, né? Então, toda vez eu vou descobrindo quais são as minhas limitações, né? E o que acontece? No meu cronograma, eu trabalho o quê? Eu começo o meu treino pelas coisas que eu tenho maior dificuldade e eu preciso resolver. Então eu olho e falo assim, meu, isso aqui na minha dança tem que resolver urgente. Sei lá, eu estou muito travado nessa parte, eu quero ter mais fluência e não consigo, beleza. O meu começo do treino é ali. Por quê? Porque eu estou com mais energia. Então eu uso a minha energia inicialmente para bater na dificuldade. Pá, 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 beleza. E o restante do treino é o complemento daquilo que vai fazer a minha dança evoluir conforme a proposta que eu estou buscando. Né? Então, às vezes eu olho, não é exatamente uma limitação, mas é uma coisa que vai deixar a minha dança melhor naquele ponto. Eu não estou limitado, mas eu sei que eu preciso melhorar naquilo, porque eu quero chegar a um novo nível. Eu pego e a parte próxima do treino é essa. E aí eu divido em quantas partes forem necessárias. Às vezes 3 partes cada um, 2 cada uma, depende de quanto que eu vou treinar. E de quanto tempo também. Né? Às vezes eu tenho lá 1 hora, eu divido em 4 partes de 15. Eu considero legal para mim. Né? Mas tem vezes que eu quero pegar um treino e quero, aprofundar. Tem vezes que eu fico 1 hora treinando a mesma coisa. Depende do dia, depende da proposta. Tem vezes que eu divido em 2 blocos de meia hora, depende do que vai ser treinado no dia. Mas sempre tem cronograma. Para mim funciona muito e eu considero que pode funcionar também para mais pessoas, para vocês também. Beleza, galera? Certo? Então é isso. Vamos finalizar aqui. Quero agradecer vocês, galera. Obrigado.